Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os animais. Sim, gente, nós vamos falar sobre possessões em animais. Nós vamos tocar no tópico se isso é possível, se animais, cachorros, gatos, periquitos, papagaios, enfim, podem ser possessos por espíritos malignos. Será que isso está na Bíblia? Será que a gente pode ter embasamento para crer que os animais eles podem ser possuídos? E mais ainda, mais do que isso, eles são mais sensíveis do que nós, seres humanos? Como é que isso funciona? Eu queria falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre isso, contar um relato para vocês também. E é isso, gente. Eu acredito que hoje o vídeo vai estar muito interessante, muito edificante. É um assunto que eu creio que todo mundo gosta e gostaria de saber um pouquinho sobre, bem emblemático, mas eu acredito que vai ser abençoador para sua vida. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, pra gente iniciar, eu gostaria de ler aqui algo pra vocês. Eu andei pesquisando um pouquinho sobre isso e eu escrevi algumas coisas aqui bem interessantes que eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. Bem pequenininho essa parte, tá? E vai dizer assim, ó: os animais são ditocômicos, possuem apenas corpo e alma. Por outro lado, demônios são espíritos sem corpo. Bom, vocês já viram que juntos isso daí pode ser que não dê uma boa coisa. Juntos conseguem criar uma falsa tricotomia, alma e corpo do animal, mais o espírito imundo, no caso o demônio. Enquanto que nós, seres humanos, somos tricotômicos. Possuímos espírito, alma e corpo. Assim, a possessão em animais é ainda mais fácil do que em seres humanos. Sim, eu acredito muito nisso. Faz todo sentido, já que o animal ele só tem a alma mesmo e o corpo, e o espírito, na verdade, não tem corpo, ele é só o espírito. Ele precisa, na verdade, se alojar em alguém para poder ver pelos olhos daquela pessoa ou do animal. Então aqui eu já deixo bem claro que eu acredito sim que os animais possam ficar possessos. Inclusive tem vários relatos, não que eu creia 100% nisso, nessa questão de exorcismo e tal, mas tem muitos relatos de padres que vão realizar, exorcismos, e aí os animais eles precisam ser retirados da sala porque os demônios, os espíritos malignos podem entrar dentro dos animais. Então, gente, é algo que a gente realmente deve considerar. Agora a gente vai entrar nos textos bíblicos para isso. Eu peguei dois exemplos na Bíblia, e eu acredito que já é bem conhecido por vocês de que sim, os demônios podem entrar dentro dos corpos dos animais. A gente vai ler e vai ficar lá em Marcos, no capítulo 5 e no versículo 2 até o 13, e vai nos dizer assim: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado dos pés e as mãos, mas ele arrebentara com as correntes e quebrara os ferros com os seus pés, dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, o demônio sentiu a presença do Senhor e já sabia quem Jesus era. Olha que coisa incrível. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. No versículo 10. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se do precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Gente, aqui nós temos já o primeiro exemplo de espíritos imundos entrando em animais, entrando nos porcos. E por que eu acredito que realmente isso é possível? Porque eu mesma já vivi relatos sobre isso. Eu não vou citar aqui
de quem é um animal e que animal é esse, mas é um animal que já me atacou, tá? Por 3 vezes, na verdade, são 3 vezes, tenho marcas na minha perna com isso, e que eu acredito sim, que tem algo muito maligno e espiritual dentro desse animal. É um cachorro, tá, gente? Eu tenho um exemplo disso, ele simplesmente olhava e você via a raiva dentro do olho daquele cachorro e ele atacava, simplesmente. Então, assim, eu vivi isso de perto, eu sentia que era algo realmente muito maligno e até hoje eu sinto isso, tá? Mas, enfim, não vem ao caso, é só um exemplo que eu tô dando pra vocês. Eu não sei se vocês já viveram algo parecido, de sentir que realmente tem algo maligno em algum animal, de ver algum animal sendo possesso ou algo do tipo. E uma coisa também muito interessante é que eu percebo sempre que os animais, eles são muito sensitivos de verdade. Vocês vão ver que dentro do espiritismo eles gostam muito de gatos, ter gatos em casa, porque eles dizem que afasta as más energias, porque os gatos são sensitivos. Mas isso é uma mentira, não é só os gatos que são. Eu acredito que são os animais em si, porque são animais puros, os animais são inocentes, então eles conseguem, eu acredito, ter uma visão espiritual muito maior do que a nossa. Quem aí já não viveu aquele momento de você, tipo, tá de boa em casa, quem tem cachorro aí, né? E do nada o cachorro ele começar a latir desesperadamente. Isso aconteceu com um cachorro que tinha lá em casa quando eu era mais nova. E a gente tava conversando do nada e tipo, a cachorra vinha e começava a latir pra janela, como se ela estivesse olhando pra alguma coisa e não tinha nada à nossa vista. E ela rosnava, e ela uivava, e ela queria morder, mas não tinha nada. Então o que explica isso, gente? Os animais, eles têm sim a capacidade de observar coisas, de ver coisas, talvez porque eles não podem falar, então não importa se eles veem ou não, eles vão poder falar mesmo, então a visão deles talvez seja até aberta para essas coisas mesmo. Coisas espirituais, os animais sentem. Até mesmo, por exemplo, quando veio vir um cataclisma, os animais já sentem antes de acontecer. Um terremoto, por exemplo, eu creio que todo mundo já viu aqui vídeo de cachorro que sentiu o terremoto antes mesmo dos seus donos sentirem, tal, bem antes do terremoto acontecer. Então os cachorros, os gatos, os animais em si, eles têm sim uma sensibilidade muito maior, creio eu, do que os seres humanos. Eu queria ler mais um texto para vocês verem quem mais dentro da Bíblia foi possuído, né? Que animal mais foi possuído também por espírito maligno. Nesse caso aqui, o próprio diabo mesmo. Olha só que interessante. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1 até o 5, vai nos dizer assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Então, gente, nós temos aí o primeiro exemplo de animal. Vocês acham mesmo que a serpente que Deus criou ali no Jardim do Éden para ficar como um animal comum? Deus criou essa serpente má ou criou ela falando? Claro que não. Só quem fala somos nós, porque temos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos criou, isso é somente nosso, tá, gente? Isso é separado só pra gente. Só nós temos essa capacidade de falar diversas línguas, se comunicar. Nós somos seres mais inteligentes do que os animais. Nós fomos criados com inteligência porque somos a imagem de Deus. Então, o que aconteceu ali no Éden para aquela serpente falar e agir dessa forma? Ela foi possuída. Simplesmente, o diabo entrou dentro de um animal para enganar tanto Eva quanto Adão. É por isso que hoje a gente está aqui, né, no caso. Mas sim, gente, o que eu quero passar para vocês é que vocês tenham muito cuidado. Que a gente tem que estar sempre orando pela nossa casa, pela nossa família. E você que tem animal, hoje eu não tenho mais animais, mas você que tem animal, você deve orar sim pelo seu bichinho de estimação, pelo seu animal, porque os animais podem sim ser possessos. Vocês viram aí o exemplo tanto da serpente quanto dos porcos. Os animais são sim suscetíveis a serem, vamos dizer assim, possuídos. Então nós devemos ficar sempre de olho, tá? Para que o inimigo não tenha visão da nossa casa através dos nossos animais. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, gente, eu creio sim que os animais podem ser possessos, possuídos por demônios, e nós devemos ter muito cuidado.
Oferecer sempre os nossos animaizinhos ao Senhor, sempre estar orando para que nenhum mal venha chegar perto dos nossos animais. E fique sempre atento, porque os seus animais, eles sentem muito mais do que você, muitas vezes, quando tem algo de errado por perto. E nessa época que a gente tinha essa cachorrinha, minha irmã, olha eu falando os nomes, a minha irmã, ela estava pendendo muito para um lado espírita. A gente cresceu dentro da igreja, nasceu dentro da igreja, mas a minha irmã estava pendendo para um lado espírita. Eu estava na época da adolescência dela, e nisso que ela estava pendendo muito para o lado espírita, ela trazia livros de espiritismo para casa, de umbanda, ela trazia, sabe, muitas coisas assim, e tipo, ficava meditando naquela época. E foi justamente nessa época que a gente teve muitas experiências terríveis dentro de casa, coisas sobrenaturais. Teve uma vez que a gente estava assistindo TV e tipo, tinha a pia de um lado e a parede do outro, né? A pia assim em frente à janela, e tinha uma xícara em cima, e simplesmente a xícara voou na parede e quebrou. Então, tipo, essa foi uma das experiências que a gente já teve. Sonhos que a gente tinha na época eram terríveis. Era nessa época que essa cachorrinha, ela sempre ficava na janela ou latia pra porta, ela corria no quintal igual doida, sabe? Ela ficava muito oriçada mesmo. Eu tenho certeza que ela estava vendo alguma coisa que a gente não estava vendo naquele momento. Então vamos ter cuidado com os nossos animais, porque sim, eles são muito sensíveis ao mundo espiritual. Talvez eles até vejam, a gente não sabe, não tem também respaldo bíblico para dizer isso, mas talvez eles vejam sim o mundo espiritual, e nós devemos ficar atentos também aos sinais que eles dão e sempre estar orando, santificando a nossa casa, não dando brecha para o inimigo entrar dentro da nossa casa. Ter cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente fala, porque tudo que a gente fala também é complicado. Então devemos santificar os nossos lábios, devemos ter muito cuidado, muita precaução com tudo que entra dentro da nossa casa. Ore sempre pelas coisas novas que você compra, brinquedos principalmente para suas crianças. Nós vamos falar sobre objetos também amaldiçoados, se isso existe. Claro que existe, já tô até dando exemplo, né, gente? Existe, nós vamos fazer um vídeo sobre isso. E é isso, gente, orem sempre pelos seus animais, porque eles são sim suscetíveis a serem possessos por espíritos demoníacos ou até mesmo perturbados, como acontecia com essa minha cachorrinha. Ela via e ela ficava perturbada, mas não tinha o que fazer, porque naquele tempo a gente era novinho e não tinha esse entendimento que a gente tem hoje, né? Bíblico, assim, não tinha. Mas a gente sabia que era algo espiritual que a cachorrinha estava vendo. É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de ajudar o canal com aquele like bem legal, que eu sei que vocês sempre dão, até mesmo antes de assistir o vídeo. Vocês são 10, gente. Muito obrigada pelo carinho. Coloquem aqui nos comentários se vocês já viveram situações assim parecidas, do seu cachorro simplesmente se arrepiar e começar a uivar perto de você e você não tá vendo nada, mas o seu animal tá vendo. Coloque aqui nos comentários as suas experiências, que eu vou adorar ler cada uma delas, e também para as outras pessoas que forem chegando nesse vídeo, lerem também os seus comentários. Isso é muito legal, que a gente interage entre si. Tá bom, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma força. Nós temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta-feira. Combinado? Então é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.